Bem-vindos a O Debate, onde exploramos múltiplas perspectivas sobre questões complexas. Hoje nós vamos mergulhar num desfecho bem conturbado lá no STF, a revisão da vida toda. Exato. E a questão que nos traz aqui é bem direta. A decisão nas ADIs 2110 e 2111, que cravou a regra de transição de julho de 1994 como obrigatória, foi uma manobra processual irregular ou uma resolução constitucional inevitável sobre a Lei 9.876? Bom, eu represento a visão de que essa decisão foi um claro julgamento extra-petita que atropelou uma conquista legítima dos aposentados, validada lá no tema 1102. E eu defendo que, na verdade, tratou-se de um enquadramento constitucional definitivo, absolutamente necessário para garantir a segurança jurídica do sistema. Vamos começar pelo histórico, porque aí que está o problema central. Em dezembro de 2022, o STF já tinha dado ganho de causa aos segurados no tema 1102, com repercussão geral, permitindo a escolha do cálculo mais vantajoso. Mas aí ressuscitam essas ADIs 2110 e 2111, ações protocoladas lá em 1999 para formar maioria com a tese do ministro Barroso. O detalhe, e isso é crucial, é que essas ADIs nunca pediram que a regra de 1994 fosse a única aplicável. Usar essas ações décadas depois para derrubar o tema 1102, foi julgar fora do pedido original. Eu entendo o espanto, mas o ponto é que, no controle concentrado, essas ADIs lidam com a própria espinha dorsal da Lei 9.876. Definir a regra de transição de julho de 1994 como cogente, como obrigatória, era vital para estancar a sangria e pacificar a jurisprudência. Não é uma manobra, sabe? É a sobreposição técnica do controle de constitucionalidade sobre o tema 1102. Era literalmente a única via para estabelecer estabilidade no sistema previdenciário do nosso país. Mas veja o escopo original das ações. Os partidos que entraram com essas ADIs lá na era Fernando Henrique Cardoso, PT, PDT, PCdoB, eles queriam contestar especificamente o fator previdenciário e o salário maternidade. Ninguém, nem nos melhores sonhos do INSS, pediu para a regra de 1994 ser aplicada de forma integral e exclusiva para todos. O ministro André Mendonça tocou na ferida durante o julgamento. Se essas ADIs eram tão vitais, por que ficaram dormentes durante todo o andamento do tema 1102? Porque a Corte tem a prerrogativa de analisar a lei de forma ampla no controle abstrato. É simples. Simples não é a palavra que eu usaria para o STF. Certo, mas quando o STF examina a constitucionalidade dessa lei, ele é obrigado a definir a força vinculante das regras de transição. Ficar preso estritamente aos recortes de 1999 seria ignorar a evolução do sistema previdenciário e o impacto sistêmico de agora. O tribunal precisa olhar para a floresta, não só para a árvore, entende? O problema de olhar para a floresta agora é a imensa instabilidade que isso gera. Você fala em necessidade técnica, mas como justificar a mudança de voto do ministro Alexandre de Moraes? Ele passou 5 anos defendendo a revisão da vida toda, fez uma defesa super enfática no tema 1102 e de repente dá uma guinada total ancorada em processos que estavam parados desde 2010. Isso destrói a previsibilidade das decisões judiciais. Eu discordo frontalmente dessa premissa de que a mudança de posição seja um defeito. A revisão de entendimentos reflete a própria complexidade do choque entre o direito constitucional e a lei comum. Quando a discussão sobe para o controle abstrato, o peso estrutural exige uma nova reflexão. O ministro ajustar sua leitura diante de uma nova lente processual demonstra maturidade institucional, não instabilidade. Maturidade que custa muito caro para quem confiou no judiciário. Mas, de qualquer forma, o jogo ainda não acabou. Não temos o trânsito em julgado. A ADI 2111 continua pendente por causa do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O que estamos vendo é um choque profundo entre duas ferramentas do STF, até onde o controle de constitucionalidade pode atropelar decisões já tomadas. Para mim, a integridade processual não pode ser sacrificada dessa forma. Exato sobre o pedido de vista.
O Toffoli pediu vista justamente para analisar a modulação de efeitos, ou seja, tentar equalizar a situação de quem já estava com processos na justiça antes dessa reviravolta. Mas o mérito principal já está delineado. Reafirmo que o STF agiu dentro de suas competências. Era imprescindível uma interpretação que unificasse as regras de transição no país. Sem isso, a sustentabilidade lógica do sistema previdenciário ficaria comprometida indefinidamente. Apesar das nossas visões tão divergentes sobre o papel do controle de constitucionalidade, acho que concordamos que a modulação de efeitos mantém a porta entreaberta para milhares de segurados que já estão litigando. Sem dúvida. A complexidade do STF exige atenção constante aos desdobramentos técnicos até a conclusão absoluta do processo. Há muito que se explorar nesse material ainda, dependendo do texto final do acórdão. Com certeza, vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa modulação de perto. Agradecemos por nos acompanharem o debate.